Olá, boas-vindas a mais um mergulho profundo. Hoje a nossa exploração vai tocar direto na ferida, sabe? Naquele que talvez seja o ponto central da maior luta diária da humanidade. E qual seria essa luta? O momento exato em que o despertador toca. E aquela batalha mental pesada que começa logo em seguida. Vamos desempacotar isso. Existe uma premissa ousada rolando por aí de que a forma como a manhã começa dita absolutamente o resto do dia. Aham. É uma teoria que gera muito debate. Sim, e para investigar se isso realmente se sustenta, a nossa base hoje é o best-seller O Milagre da Manhã, do Hal Elrod. A promessa desse material é bem forte. Ele diz que é possível transformar qualquer área da vida antes das 8 da manhã. O que é fascinante aqui é que esse método proposto não depende de privilégios prévios, né? Nem de um talento nato. A missão da nossa análise de hoje é justamente destilar quais são as práticas diárias exatas que separam os 5% das pessoas que atingem um sucesso fora da curva, Daqueles 95% que acabam estagnando, né? exato, que aceitam a mediocridade no meio do caminho. E a ideia é traduzir tudo isso em passos totalmente aplicáveis, sem jargões complexos, para que cada pessoa que acompanha essa nossa exploração possa começar a testar essa teoria logo no próximo amanhecer. Eu acho muito curioso pensar como teorias estruturadas, assim, geralmente nascem de momentos de crise intensa. Tipo, a pessoa precisa quebrar para depois se reconstruir. E a história do autor é um ponto de partida obrigatório para a gente entender o peso dessa metodologia. Com certeza, a vivência dele é extrema. Total. Olha só, aos 20 anos, o Hal estava no auge da vida. Ele quebrava recordes de vendas na empresa onde trabalhava, até que, voltando de um evento à noite, o carro dele foi atingido de frente por um motorista bêbado a mais de 100 quilômetros por hora. É um relato brutal. A gravidade desse acidente foi assustadora. Ele quebrou 11 ossos, teve dano cerebral permanente e, tecnicamente, o coração parou. Ele morreu clinicamente por 6 minutos ali, na cena do acidente. Nossa, E quando finalmente acordou do coma, dias depois, o prognóstico dos médicos foi taxativo. Disseram que ele nunca mais andaria. o que por si só já seria o fundo do poço definitivo para a grande maioria das pessoas. Mas ele deu a volta por cima, ele reaprendeu a andar e até voltou a trabalhar. Só que, né, a vida tem dessas reviravoltas. Em 2008, com aquela crise financeira global, veio um segundo baque colossal para ele. O baque financeiro. Exato. Ele acumulou uma dívida de 425 mil dólares, perdeu a casa e entrou numa depressão profunda. Daquelas em que o simples ato de sair da cama exige, sei lá, uma força hercúlea. E é um detalhe crucial a gente notar que esse segundo momento, de desespero financeiro e emocional, foi a verdadeira matéria-prima para a criação do método. Mais do que o acidente de carro. Sim, muito mais. Quando analisamos a trajetória humana, o fundo do poço muitas vezes atua como esse catalisador de mudanças drásticas. O Hal relata no livro que as dívidas e a depressão foram psicologicamente piores que o trauma físico do acidente. Uau, isso é forte. Porque no hospital havia cuidados, médicos trabalhando, a família em volta oferecendo suporte, sabe? Mas na ruína financeira havia apenas o isolamento, a vergonha e o piso da própria mente. Foi dessa escuridão absoluta que nasceu a urgência de criar uma rotina inabalável para reconstruir a própria identidade. Faz todo sentido. E foi exatamente nesse estado mental de exaustão que a grande epifania aconteceu. Ele conta que um amigo sugeriu que ele fosse correr para tentar clarear a cabeça. Um detalhe importante, ele detestava correr. Odiava mesmo. Mas o desespero era tanto que ele apenas amarrou os tênis e foi para a rua. E durante essa corrida ele estava ouvindo um áudio com uma frase do Jim Rohn que mudou completamente a rota dele. A frase dizia assim: o nível de sucesso raramente excederá o nível de desenvolvimento pessoal. Um soco no estômago. Literalmente. Ele percebeu que queria um nível de sucesso nota 10 na vida, mas o desenvolvimento pessoal dele na época estava estagnado num nível 2 ou 3.
E essa matemática do Jim Rohn é implacável e muito bem elaborada na fonte. O mundo exterior funciona quase sempre como um reflexo do mundo interior. Mas aí entra o grande obstáculo logístico que trava quase todo mundo, que é o fator tempo. Ah, o tempo. Sempre ele. Pois é. Como encontrar espaço na agenda para focar nesse tal desenvolvimento pessoal quando a rotina já é completamente exaustiva? Eu fico maravilhada com a dificuldade prática disso. À noite, por exemplo, a energia mental já foi drenada pelo dia inteiro, o foco é quase zero. O meio da tarde é engolido pelas demandas urgentes do trabalho, da família, então sobra amanhã. A única saída. Sim. Mesmo para alguém que tinha pavor de acordar cedo, amanhã oferecia aquele começo limpo, proativo, antes que as urgências do mundo pudessem atropelar os planos. E isso nos leva diretamente à realidade dura da nossa sociedade que o livro questiona com muita ênfase. Por que 95% das pessoas lutam a vida inteira, seja com finanças, saúde, relacionamentos, e acabam se conformando com uma vida mediana? A análise das causas dessa estagnação é uma das partes mais reveladoras do material, e a principal delas é o que ele chama de síndrome do espelho retrovisor. Ah, eu adoro esse conceito. Ele muda um pouco a perspectiva sobre como a gente toma decisões no dia a dia. Mas conta para quem nos ouve como funciona essa síndrome na prática. Funciona assim. A mente subconsciente humana é estruturada para reviver o passado constantemente como um mecanismo de segurança e previsão. O problema é que as pessoas filtram as escolhas do presente e limitam o próprio potencial futuro, baseando-se estritamente em quem foram ontem. Ficam presas na identidade antiga. Exatamente. Filtram as oportunidades pelas falhas passadas, criando um ciclo de repetição. Então, para romper com essa estatística dos 95%, a premissa fundamental é parar de olhar para o espelho retrovisor e focar exclusivamente no para-brisa. Tem também a questão de isolar incidentes, que traz uma reflexão bem incômoda. É aquela armadilha clássica do cotidiano. Existe a falsa ideia de que adiar um projeto ou pular um dia de treino afeta apenas aquele dia específico. A famosa desculpa do hoje eu tô muito cansada, amanhã eu compenso o dobro. Se conectarmos isso ao cenário geral, o impacto comportamental é monumental. Toda vez que uma escolha fácil é feita no lugar da escolha certa, uma mensagem clara é enviada para a mente subconsciente. Cada vez que o botão de soneca do despertador é apertado, a identidade de quem foge do compromisso está sendo programada. A pessoa não está só perdendo uns minutinhos de sono, então. Não, ela está treinando o cérebro para ser alguém que não cumpre as promessas que faz a si mesma, fazendo o que é fácil e não o que é certo. Nossa, é pesado quando a gente coloca nesses termos, mas faz muito sentido. Além disso, o material levanta o problema da falta de um propósito claro e a influência do ambiente. Sem um porquê muito forte para levantar da cama, o frio do inverno ou o cansaço sempre vão vencer o despertador. E claro, a velha máxima de que nos tornamos a média das 5 pessoas com quem mais passamos tempo. Aquele conceito do círculo de influências. Isso. Se o círculo social é composto por pessoas que apenas reclamam e aceitam menos da vida, a gravidade dessa energia puxa qualquer um para baixo. A solução proposta para escapar dessa inércia exige muita intencionalidade. E a primeira batalha dessa guerra acontece no exato milissegundo em que o alarme sonoro ataca. A pior hora do dia para muita gente. Com certeza. Então, o que tudo isso significa na prática? O autor traz um conceito muito útil chamado NMA, que é a sigla para Nível de Motivação para Acordar. Quando o despertador dispara às 6 da manhã, numa escala de 1 a 10, a motivação para sair daquela cama quentinha é, com muita sorte, nível 1 ou 2. Sendo bem otimista. Sendo muito otimista. A grande questão é como elevar esse número rapidamente, antes que a vontade de voltar a dormir vença. E para isso, o livro estrutura uma estratégia de 5 passos à prova de soneca. O passo 1 é estabelecer intenções na noite anterior. A lógica é que o primeiro pensamento, ao acordar, costuma ser exatamente o último pensamento antes de dormir. O que é pura neurociência comportamental. Sim. Se o pensamento antes de apagar a luz for, meu Deus, amanhã eu tenho que acordar cedo, vai ser um dia terrível,
o dia já começa em profunda desvantagem. A psicologia por trás dessa etapa é o gerenciamento da expectativa do cérebro. Podemos pensar numa criança na véspera de um passeio muito esperado, ou alguém prestes a embarcar de férias para um lugar incrível. O corpo descansa, mas a mente cria uma antecipação positiva latente. Fica aquela faísca ligada. Exato. Ao formular uma intenção otimista antes de dormir, a mente subconsciente é ancorada nessa positividade. E aí o passo 2 da estratégia é puramente mecânico, mas absolutamente vital. Colocar o despertador do outro lado do quarto. O movimento gera energia, né? Isso! O movimento físico gera energia cinética. Obrigar o corpo a sair das cobertas, colocar os pés no chão gelado e ficar de pé, eleva instantaneamente esse nível de motivação do nível 1 para o nível 2 ou 3. Mas espera, colocar o despertador do outro lado do quarto, isso faz muito sentido na teoria da movimentação, mas na vida real. Não corremos o risco de acordar a casa inteira ou o parceiro enquanto a gente tropeça no escuro até achar o aparelho para desligar? É um risco válido, sem dúvida, especialmente para quem divide o quarto. Mas a ideia central é que o incômodo de ter que levantar precisa superar o conforto de simplesmente esticar a mão. O alarme pode até ser programado por um volume um pouco mais baixo ou por uma música menos estridente, desde que exija a locomoção inevitável. Entendi. A quebra da inércia, então. Aí entra o passo 3. Ir direto para a pia do banheiro escovar os dentes. É um tempo impensado, feito ali no piloto automático, dá aqueles 2 ou 3 minutos cruciais para o corpo despertar um pouco mais, sentindo o frescor da água e o sabor da pasta, sem exigir nenhum grande esforço cognitivo. Uma transição suave. Exato. E o passo 4 é beber um copo cheio de água de uma vez, porque depois de 6 a 8 horas de sono, o corpo está levemente desidratado. E a desidratação é, surpreendentemente, uma das maiores causas da fadiga matinal. Reabastecer o sistema com água imediatamente meio que liga os órgãos internos. E o passo 5 é vestir roupas de ginástica. A ideia aqui é condicionar a mente com a regra de que a chuveirada matinal precisa ser conquistada através do suor, fazer por merecer. Quando esses 5 passos, que levam cerca de 5 minutos no total, são concluídos sucessivamente, o nível de motivação para enfrentar o dia já saltou de 1 para 5 ou 6. O pior já passou. Exatamente. O atrito gigantesco inicial de sair da cama foi vencido com um sistema metódico à prova de falhas emocionais. Sensacional. E aqui o livro entra num debate que costuma levantar muitas sobrancelhas, que é sobre a fisiologia do sono. Esse ponto é polêmico. Muito. Quantas horas de sono são de fato necessárias? A obra traz uma perspectiva bem provocativa de que a necessidade de sono é profundamente influenciada pelas nossas próprias crenças e diálogos internos. A teoria é que, se alguém programa a mente dizendo só vou dormir 5 horas hoje, vou acordar destruída, o corpo obedece essa profecia autorrealizável. Ele se sabota. Sim, mas se a mesma pessoa disser a si mesma com convicção que essas 5 horas são exatamente o que o corpo precisa para acordar com energia e restaurado, o nível de disposição ao despertar muda completamente. Funciona basicamente como um efeito placebo aplicado à neurobiologia do sono. A ligação entre as expectativas da mente e as reações do corpo é incrivelmente poderosa. O argumento não é ignorar a privação severa de sono, mas mostrar que o estado mental ao acordar não é ditado puramente pela contagem matemática de horas na cama, mas pela sugestão induzida antes de apagar as luzes. É quase um hack mental. Sim, é uma forma de assumir a responsabilidade sobre a própria biologia, em vez de ser vítima do relógio. Aí é que a coisa fica realmente interessante. Uma vez que o atrito de levantar foi vencido, os dentes estão escovados e as roupas de ginástica já estão no corpo, o que acontece a seguir? É aqui que entram os chamados salvadores de vida. A parte prática do método. Isso. São 6 práticas diárias organizadas no acrônimo em inglês SAVERS, que compõe o coração operante dessa rotina. O caos frenético da pressa ou a letargia total. O silêncio intencional, que pode ser meditação, oração contemplativa ou simplesmente exercícios de respiração, funciona como um redutor drástico de estresse e de cortisol. Ele ancora o sistema nervoso central antes que o barulho das notícias ou as demandas do mundo interfiram.
E para quem acha que não consegue meditar de jeito nenhum porque a cabeça não para, o relato do autor traz um certo alívio. O Hal mesmo tinha uma mente incrivelmente hiperativa. Ele conta que, no começo, sentar em silêncio era uma tortura. Ele descreve a sensação como se fosse uma bola de fliperama quicando dentro do crânio. É uma ótima analogia. Totalmente normal, achar difícil e estranho nos primeiros dias. A dica de ouro dele é apenas focar na entrada e saída do ar e deixar os pensamentos passarem como nuvens, sem tentar bloqueá-los à força. E depois temos a segunda prática, o A, que são as afirmações. E não se trata de ficar na frente do espelho repetindo frases genéricas, certo? De jeito nenhum. Não é autoajuda barata para tentar se enganar. Ele usou as afirmações para literalmente reprogramar a própria crença de que tinha um dano cerebral limitante e uma memória irreversivelmente horrível após o trauma do acidente. Ele repetia exaustivamente que o cérebro era um órgão plástico capaz de se curar. E a memória dele, contra todas as expectativas médicas, melhorou de forma mensurável. A estruturação de boas afirmações é quase uma engenharia de crenças. Para que funcionem na prática, não basta desejar coisas boas para o universo. É preciso escrever e verbalizar 4 elementos fundamentais, sem pular nenhum. Quais são eles? Primeiro, especificar exatamente o que se deseja alcançar. Segundo, articular o porquê profundo e emocional por trás daquilo. Terceiro, definir quem é a pessoa que se precisa tornar para alcançar esse objetivo. E o quarto, que talvez seja o ponto mais negligenciado de todos, detalhar o que a pessoa está incondicionalmente comprometida a fazer diariamente. Afirmações sem um compromisso claro de ação geram apenas ilusões e, futuramente, frustração. Maravilha! Isso nos leva de forma bem natural ao V, de visualização. E um ponto de extrema atenção aqui. Não é só ficar no sofá sonhando acordada, com a linha de chegada, vislumbrando a conta bancária transbordando ou o corpo perfeito de revista. Essa é a armadilha mais comum. De fato, o erro mora aí. A visualização eficaz, que inclusive é muito usada e estudada por atletas de elite olímpicos, foca no ensaio mental do processo em si. A técnica envolve visualizar a si mesmo realizando o trabalho duro, sentando para digitar aquele relatório complexo, fazendo as ligações de vendas difíceis, suando na pista de corrida. O suor antes da glória. Exato. E imaginando fazer tudo isso com um sorriso no rosto, sentindo um prazer genuíno no esforço. Ao visualizar o processo como algo fluido e recompensador, a resistência interna e a procrastinação são pulverizadas antes mesmo de a tarefa começar. É quase como preparar o cérebro para não se assustar com o trabalho duro. A quarta prática é o E, de exercícios. O objetivo é simples: fazer o sangue circular forte e elevar a frequência cardíaca logo nas primeiras horas. E tem aquela desculpa clássica de eu realmente não tenho tempo para malhar depois do trabalho, chego esgotada. A desculpa que todo mundo usa. O exercício matinal simplesmente liquida essa desculpa antes mesmo que o sol nasça completamente. O material cita a yoga como a prática favorita do autor nesse momento específico, por misturar alongamento, ganho de força e foco na respiração. Mas a ideia central é colocar o corpo em movimento de qualquer forma que funcione. O quinto salvador de vida é a leitura, representado pelo R, de reading. O foco desta etapa não é a leitura de entretenimento ou ficção, mas sim livros de desenvolvimento pessoal, negócios ou filosofia. E a métrica sugerida é muito simples e acessível: ler apenas 10 páginas por dia. Parece pouco, né? Parece muito pouco em um dia isolado, mas a matemática comprova o poder da consistência. 10 páginas por dia somam impressionantes 3.650 páginas por ano. Isso equivale a cerca de 18 livros devorados anualmente. Dá para imaginar a injeção absurda de conhecimento, novas perspectivas e estratégias refinadas que a mente absorve lendo 18 livros de especialistas em um ano. É um ganho competitivo e intelectual inestimável. Eu fico impressionada como pequenas frações diárias constroem algo gigante no longo prazo. E fechamos os 6 passos da manhã com o S final, de scribing, que é o ato analógico de escrever em um diário.
Tem um foco compreensível em listar as coisas pelas quais existe gratidão. Mas há um conceito apresentado no texto que muda completamente a forma de avaliar o próprio progresso. É o chamado foco na lacuna. O gap focus, esse conceito comportamental, é vital para compreendermos a epidemia de insatisfação crônica, especialmente entre pessoas que buscam o alto desempenho constante. Como a gente visualiza isso? Podemos pensar num alpinista que já subiu 80% de uma montanha extremamente desafiadora. Em vez de parar, olhar para baixo, ver a imensidão do que já escalou e celebrar a própria resistência, ele passa o tempo todo olhando frustrado para o topo, punindo-se mentalmente pelos 20% que ainda faltam. O foco na lacuna é exatamente essa tendência natural da mente humana de focar obsessivamente no espaço que existe entre onde estamos agora e o nosso ideal inatingível do futuro. É uma analogia perfeita. Sob essa ótica, a pessoa nunca está realmente satisfeita porque a linha de chegada mental sempre se afasta um pouco mais a cada